Ministério da Saúde anunciou agora há pouco que a vacina oral contra a poliomielite, a gotinha, né, vai ser substituída. Acabou a gotinha. A partir do ano que vem, será uma injeção com a versão inativada do imunizante, que é conhecida como VIP. A mudança foi divulgada hoje em uma live da ministra da Saúde, Anísia Trindade, que está com cargo cobiçado, mas segue como ministra. Ela estava também com integrantes da Sociedade Brasileira de Pediatria e explicou que essa troca será gradual até o fim de 2024. A gente vai ouvir a fala do diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, o Éder Gatti, explicando que o fim da vacina da gotinha contra a polio representa um avanço no combate à doença. A VIP é uma vacina mais segura, nós não estamos despejando mais vírus atenuado no ambiente, né? Nós temos questões operacionais importantes, porque o frasco da VIP tem menos doses, né? Ou seja, a perda é menor, é mais fácil operacionalizar a vacinação no município. É uma vacina mais estável, ou seja, você abre o frasco, você pode usar por mais tempo, né? Então, do ponto de vista operacional, para a gente é muito bom, isso pode aumentar a cobertura vacinal. E também o número de reforços, né? Porque a gente faz um reforço só. Então, esse foi o encaminhamento e ao longo do ano de 2024, nós faremos a transição no primeiro semestre para que já no segundo semestre nós estejamos utilizando apenas a vacina inativada da polio. Bom, apesar do fim da vacina oral, não será o fim do Zé Gotinha. Pelo menos é isso que a ministra da Saúde, Anísia Trindade, explicou também nessa entrevista coletiva de hoje. O Zé Gotinha virou um símbolo, né, das campanhas de imunização e vai permanecer. Quero lembrar que o Zé Gotinha não surgiu com referência à polio, que ele ficou muito associado depois, mas havia inclusive uma representação com cores para as diferentes vacinas, né, que compunham a caderneta. Aí depois que ele ficou muito associado pela gotinha com a polio. Bom, e a polio é uma doença que está erradicada no Brasil desde os anos 80, mas vários especialistas têm dito em um risco iminente, em um retorno que seria questão de tempo da polio ao Brasil. Por quê? Não estão vacinando as crianças, né? E com isso, em algum momento, o vírus pode voltar a surgir. O Ministério da Saúde disse que no ano passado a imunização do público-alvo ficou em 77%, bem abaixo dos 95% que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais com o nosso colunista aqui da Rádio Bandeirantes, o médico e infectologista, Dr. Evaldo Stanislau, que nos atende nessa tarde. Tudo bem, doutor Evaldo? Boa tarde para o senhor. Tudo bem, Ana. Um abraço para você e para os ouvintes. Bom, essa mudança, o senhor enxerga como uma coisa positiva também, doutor? Algo que pode melhorar o sistema de vacinação contra a polio no país? Sem dúvida nenhuma, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que o Brasil agora passa a adotar. Existem algumas vantagens, algumas o Éder já falou, e existe uma segunda vantagem, que é o fato de a gente não lidar com um vírus atenuado. Eu lembro que há alguns meses houve o isolamento de uma cepa, uma suspeita de um caso de paralisia flácida, que é um outro nome para polio, em que houve o isolamento de um vírus de polio. E aí houve aquela grande discussão, será que nós já tivemos e estamos tendo um caso de polio no Brasil? E depois, fazendo uma análise molecular mais detalhada, concluiu-se que era apenas o vírus vacinal que tinha ocorrido. Então, o que acontece? Quando a gente usa a vacina oral com o vírus atenuado, um dos mecanismos que se preconiza, inclusive, para aumentar a cobertura vacinal, é que a criança vacinada elimine através das fezes esse vírus atenuado e aí, dessa forma, vá sensibilizando e imunizando com o vírus atenuado outras crianças. Qual é o risco disso? Que esse vírus atenuado sofra alguma mutação e passe, então, a ele mesmo causar a doença. Então, com essa medida de usar um vírus inativado, embora injetável, nós vamos tirar esse risco e, como o Éder falou, por questões logísticas, permitir que a gente amplie a cobertura vacinal e, inclusive, diminua uma dose de reforço.
E que bom que permanece o Zé Gotinha na campanha, porque tem toda uma questão lúdica também, né, doutora? A polio é uma vacina que a gente dá para crianças muito pequenininhas, a injeção assusta um pouquinho, mas manter o Zé Gotinha, lidar com essa vacina de uma maneira um pouco mais lúdica, com certeza vai ajudar também a que essa campanha tenha sucesso. Aliás, a gente precisa de mais de sucesso, né, doutor? Gotinha, injeção, da maneira que for. Como é que a gente faz para estimular as pessoas a voltarem a vacinar os seus filhos, né, contra uma doença tão grave que é a polio? Olha, Ana, primeiro a parte lúdica, né? Não dá para fugir da brincadeira. O Zé Agulhinha não seria um personagem simpático. Não, nem um Mas pouco. a gente precisa superar isso, encarar o Zé Gotinha como um símbolo. Ele é um símbolo de um ato de proteção à criança que está sendo vacinada e ao próximo. Eu já abordei na nossa coluna, e repito aqui agora para quem nos ouve, que quando a gente aplica uma vacina, nós estamos ensinando o nosso sistema imunológico a se defender de alguma coisa. A maneira que o nosso sistema imunológico usa para comunicar uma célula e outra e fazer com que essas células atuem da maneira que tem que atuar é liberando substâncias que chamam-se citocinas. E quando essas substâncias são liberadas, elas trazem alguns sintomas que são comuns. Dor no corpo, mal-estar, febre. Então, qualquer um de nós, quando está com uma infecção, sabe que um sintoma muito comum é a presença da febre, ou então aquele mal-estar, aquele desânimo. E é isso, então. Isso é uma marca da ação do nosso sistema de defesa, ou nos defendendo contra uma infecção natural, ou atuando porque nós fomos estimulados por uma vacina. Qualquer vacina. E aí que entra o problema, Ana, porque algumas pessoas, por incrível que pareça, têm medo desses potenciais efeitos vacinais leves e transitórios, mas não tem medo da doença. Isso realmente eu não consigo explicar, isso é bastante irracional. Então, acho que a gente precisa primeiro explicar que isso é comum a todas as vacinas, pode acontecer, transitório e benigno. Segundo aspecto, é essa questão da desinformação, não é? Infelizmente, muitas notícias falsas sobre vacinas circularam e as pessoas preferem acreditar no WhatsApp do que acreditar na boa ciência. Então, acho que a preservação do Zé Gotinha como um símbolo de um ato de amor, de um ato de proteção a quem é vacinado e ao próximo, ela é muito acertada e é uma figura muito forte que tem mesmo que continuar. Isso sem dúvida. Inclusive, a gente tem aí a expectativa, porque o Ministério da Saúde tem dito que a partir do mês que vem, em agosto, começa uma grande campanha, né, de conscientização das pessoas em relação à importância de manter a carteira de vacinação preenchida, todas as doses aplicadas. Eu queria saber, doutor, se o senhor está na lista de profissionais que acreditam que o retorno da polio é uma questão de tempo mesmo, ou se dá tempo ainda de o Brasil contornar essa situação, se na campanha desse ano, por exemplo, a gente conseguir levantar esse índice de proteção. Olha, Ana, eu acredito bastante que a gente vai conseguir reverter esse cenário. Uma campanha de conscientização ela é necessária, mas uma campanha de conscientização ela não se faz da noite para o dia. Então, primeiro, você tem que educar. Segundo, você tem que aproveitar a capilaridade do SUS e entrar em cada estado, em cada município e educar as equipes, preparar as equipes. E aí, depois que você faz isso, e é uma parceria do Ministério da Saúde com estados e municípios, é que você pode efetivamente lançar uma campanha grande de comunicação. Então, eu acho que o Ministério está fazendo a lição de casa, está tomando as medidas, e eu acho que nós vamos, sim, reverter esse risco. É um risco, ninguém tem bola de cristal, infelizmente, nós poderemos ser surpreendidos aí, dada essa baixa cobertura com algum caso, né? Sobretudo pela dinâmica de deslocamento das pessoas, pelas populações de refugiados, né? Nós tivemos agora, recentemente, refugiados do Afeganistão, que é uma área de risco, né? Para polio, e que vieram ao Brasil. Então, biologicamente, é possível. Ninguém tem bola de cristal para dizer se vai ou não acontecer. Mas eu diria que é pouco provável
e que as medidas que estão sendo tomadas são corretas e suficientes. Tomara, porque a gente está falando de uma doença muito grave que, quando não mata, deixa sequelas permanentes. A gente está falando de paralisia, não à toa a doença é chamada dessa maneira. Pessoas que param de andar, que perdem o movimento completo no corpo ou ficam com alguma deficiência como sequela da doença, então é muito sério. Os refugiados que o doutor citou estão entrando no país e sendo vacinados, né? O grupo que foi levado, por exemplo, para Praia Grande recebeu um monte de vacina, tiveram uma carteira de vacinação atualizada por esse motivo, né? Não é todo o país, na verdade a minoria tem um programa de vacinação tão eficiente como nós temos e tivemos por muito tempo, e tomara que ele se fortaleça de novo. Deixa eu agradecer. Diga, doutor, e que se mostrou, perdão, Ana, e claro. que se mostrou resiliente, não é? Uhum. Nós vimos na crise da Covid, em toda a situação que o Brasil passou recentemente por conta da Covid, e a gente viu a força desse Programa Nacional de Imunizações, que mesmo sem um comando claro, mesmo com técnicos comprometidos com outras realidades que não a saúde pública, ele resistiu e está aí agora voltando com força. Isso aí. Doutor Evaldo Stanislau, colunista, médico infectologista, colunista aqui da Rádio Bandeirantes. Obrigada pela sua participação. Aguardo as postagens de amanhã, viu, doutor? Doutor é corredor, para quem não sabe. Amanhã é dia de longão, né, doutor? Amanhã e domingo. Amanhã e domingo? 2 dias seguidos, assim, pode? Pode. Eu já sou um corredor de muita experiência, Ana, então eu consigo equilibrar bem. Amanhã é um treino um pouco intermediário, um pouquinho mais de velocidade, e no domingo vem o longão, e aí eu posto para você ver. A gente dá uma olhadinha e manda palminhas, né, para quem tem a coragem de fazer isso no fim de semana. Valeu, viu, doutor? Obrigada. Bom fim de semana para você. Um abraço, Ana. Tchau, tchau. Até mais.